Tá na hora de mais uma reunião da Diretoria Futebol Clube. Você está convocado a participar dessa reunião com a gente no Nosso Futebol. A reunião de número 3 e uma pauta recheadíssima, muita coisa acontecendo com os clubes do Rio de Janeiro. E você sabe, na nossa reunião de diretoria, o foco maior são os clubes do Rio de Janeiro. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Volta Redonda com surpresa. O que tem de notícia nós debatemos aqui no Nosso Futebol com a nossa reunião de diretoria. Bom, frente, a pauta tá recheada, Flamengo demite o treinador, o ex-jogador assume que acabou de se aposentar, estava dirigindo as categorias de base, Fluminense querendo a torcida à cabeça do Tite, Fluminense na zona de rebaixamento, né? Muita coisa. O Vasco da Gama fazendo seu dever de casa, não perdendo fora, e o Botafogo vendo a diferença diminuir cada vez mais para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Fernanda Pisotti, pauta cheia, hein? Muito cheia, né, Marcela? Bastante, assim, aconteceu muita coisa, final de semana bastante movimentado. E a gente ressalta aqui a questão do Fluminense, né, perigando ali na zona de rebaixamento. O Mano ontem deu uma declaração, ao meu ver, infeliz, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Flamengo, o Botafogo é o único carioca na semifinal da Libertadores. Flamengo ficou pelo caminho, Fluminense também. Então a gente tem muita coisa para falar. E Vasco e Flamengo estão na Copa do Brasil. Você se surpreendeu, Luiz Carlos Silva, que insiste em colocar o fone? É para não ouvir algumas besteiras que poderão ser faladas? Eu ouço melhor usando o fone. Deixa eu te falar um negócio. Osmar Santos, que foi um dos maiores narradores do rádio esportivo no Brasil, ele, quando o Duarte lembra disso, você também, a Fernanda, acho que não era nascida ainda, ele acionava o Silvio Ruiz em Santos, o Osmar, na Rádio Globo de São Paulo, e dizia: vamos agora à baixada com o garotinho Silvio Ruiz. E aí, Silvio, tô tranquilo? Aí o Silvio, que era uma figura extraordinária, dizia: Osmar, tá complicado, tem muito boleto para pagar. Aí o Osmar Santos dizia: garotinho, a vida é muito competitiva, vamos trabalhar, meu filho. E deixa eu te falar um negócio, a vida é competitiva, e muito, não é? Este campeonato afunilando, está começando a chegar a hora, né, de saber quem é que vai realmente ter pulso firme. O Fluminense, lamentavelmente, está caindo, não é? Flamengo, que tem um elenco rico, a folha salarial mais cara do Brasil. Falando de Brasil, não precisa falar de qualquer outro país da América do Sul, porque aí é banho total, né? E o Botafogo começa a pressão psicológica, né? Enfim, e o Vasco é o que você falou, dever de casa. Mas quem está salvando o Vasco é o goleiraço, o Léo Jardim. Onde o Léo Jardim pisa, nasce uma flor. Meu Deus, começou o ponto de equilíbrio do programa, com essa pauta recheada, muitos assuntos. O que te chamou a atenção, Antônio Carlos Duarte? Nos 4, Mazela, eu acho que os 4 têm alguma coisa pra gente falar. Evidentemente, o assunto principal é a saída do Tite no Flamengo. O Fluminense, a sorte do Fluminense é que os times que estão à frente dele, todos eles perderam também. Então isso aí, pelo menos ninguém avançou em termos de pontuação com relação ao Fluminense. Já foi uma notícia mais ou menos interessante para o Tricolor. No Botafogo, eu vejo que o time, apesar do Palmeiras ter chegado ali próximo dele, eu me arriscaria a dizer que o Botafogo vai ser campeão de um dos dois, ou da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro. Não esqueça que tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Mas eu me arrisco a dizer isso hoje. Eu acho que o Botafogo está muito consciente, apesar de ter empatado no... Mas ele empatou com qualquer um, gente. Empatou com o Grêmio. O Grêmio tá lá embaixo. Não interessa. O Grêmio tá lá embaixo, tá jogando nada. Mas o Grêmio não é qualquer time, Mazela. Desculpa, mas o Grêmio não é qualquer time. O Fluminense tá lá embaixo, mas o Fluminense não é qualquer time. Eu acho que tá lá embaixo, o Corinthians se não é você time. falar qualquer clube, ok, mas pelo desempenho de cada um, hoje eu me arrisco a dizer que o Grêmio é um time qualquer, o Fluminense é um time qualquer e o Corinthians é um time qualquer. Significa que vai cair? Não. Mas a cada rodada em que pese o Grêmio tem 2 jogos a menos, o Fluminense 1 a menos, o Corinthians não. Mas enfim, quero começar com o Flamengo.
Surpreendeu quem começa a responder aqui no nosso futebol a queda do Tite, porque o Flamengo venceu. O Flamengo não se classificou contra o Peñarol, Fernanda, e o Tite ficou. Aí, de repente, o Tite vence e cai. Esperada a saída do Tite, eu acho que não tinha mais ambiente para ele desde o Peñarol. Na sexta-feira foi anunciado que o Flamengo estava tentando o Felipe Luiz, né? Convenceu o Felipe Luiz. A única coisa que eu espero é que não queimem o Felipe Luiz, né? Ele ainda não é um técnico preparado. Ele vai assumir essa bomba aí, faltando 10 rodadas para o Brasileiro e as semifinais da Copa do Brasil. Mas a gente sabe que tem aquela receita caseira e pode dar certo, Marcelo. Vamos ver. Luiz Carlos Silva, temos um convidado especialíssimo na linha, como se fosse em rádio, mas na tela chegando em televisão. Você sabe que teremos eleição no Flamengo, não é? E a eleição no Flamengo é um negócio assim que mexe com o Brasil, né, Duarte? Sim, o Brasil inteiro. E nós convidamos, principalmente em razão do que vem acontecendo no Flamengo, Maurício Gomes de Matos, que é um dos candidato da oposição, está muito bem nas pesquisas, né? Tem outros candidatos também e quem quiser marcar presença aqui é só conversar com a assessoria e a gente entrevista também. Vamos convocar então o nosso Maurício Gomes de Matos. A gente começa perguntando para ele, né? Qual é a projeção dele, né? Você aguarda, você tem confiança na eleição e como que ele está vendo esse momento que o Flamengo está vivendo. E aí, Maurício? O Lula, boa tarde, nação. Né? Bom dia, nação rubro-negra. Muito obrigado por essa participação, sempre importante colocar a verdade em cima dos fatos, né? Eu me sinto preparado de porteiro a presidente para comandar o Flamengo. Tenho 22 anos servindo em todas as posições que me foram convocadas e sempre entregando bons resultados. E estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem saber, perguntar, tenham à vontade. Eu queria saber como você viu a saída do Tite. Nesse momento, o Flamengo ainda disputando o Brasileiro com mais dificuldades e na semifinal da Copa do Brasil. Como é que você vê essa demissão ocorrida nesta segunda-feira? Mais uma vez, falta de profissionalismo e de planejamento. Muito me assusta o que eu estou vendo, né? Mais de 50 milhões em multas rescisórias, muitos técnicos em pouco tempo de gestão, muitos resultados negativos. Cada técnico que entra implementa a sua condição de olho técnico, de tática, e isso é muito ruim para qualquer grupo, né? Eu não vejo assim, acho que o continuismo, por uma metodologia e por cobrança de profissionais, tem que ser prevalecido. O que vejo hoje são amadores ditando as regras, onde os profissionais é que têm que ser sempre a melhor posição e a última palavra. E foi dessa forma, mais um ato de amadorismo, nós temos que apoiar. Eu tive recentemente uma homenagem ao Felipe Luiz em Florianópolis, fui prestigiar, tenho muito carinho com ele, acho que é um técnico de futuro, muito preparado, e eu sentei casualmente do lado dele. Ele não só me cumprimentou e ficou a viagem inteira estudando. Então, mostra que o futuro dele é promissor. Não sei se ele está preparado para esse momento, mas a minha torcida vai ser muito pelo homem, pela condição que eu vejo que ele é um estudioso, nunca queimou etapa, talvez agora sim, mas em função de uma circunstância, e o homem tem que estar sempre preparado para os desafios. Eu vou torcer muito, como rubro-negro que sou, como admirador do homem, do caráter e do profissional que o Felipe foi como jogador, está se mostrando como técnico. As oportunidades surgem, os homens têm que decidir se estão preparados ou não. Se ele decidiu que sim, a minha torcida vai ser realmente para um sucesso absoluto, porque a eleição passa, né, mas as relações ficam. Eu não vou nunca usar um período eleitoral para ir contra o Flamengo em qualquer instância. Então, meus votos é para um treinador novo, para que ele tenha sucesso absoluto e que o Flamengo possa ganhar aí nas competições que faltam. Eu sei que o brasileiro é muito difícil, mas ainda se tem esperança, e a Copa do Brasil é uma realidade.
ele tem lá a relação com os atletas, a possibilidade de dar certo, ela existe e a minha torcida vai ser absoluta. Ô, Maurício, a pergunta que fica é a seguinte: eu lembro que quando essa diretoria assumiu lá atrás e o Abel Braga foi o técnico escolhido, a diretoria disse que tinha acabado aquele negócio de demitir treinador toda hora. E a exceção do Jorge Jesus, que foi o único que não saiu demitido, porque saiu por conta própria para ir para o Benfica novamente, todos os outros treinadores que vieram depois dele foram demitidos. Todos eles, sem exceção. A pergunta que eu faço é essa: é um planejamento mais profissional que vai existir em termos de dar continuidade ao trabalho do treinador? Porque a gente vê continuidade no Palmeiras, o Palmeiras está onde está, sempre chegando bem. O Fortaleza, que é o terceiro colocado no campeonato, tem uma continuidade com o treinador e o Fortaleza está chegando aonde está chegando no Campeonato Brasileiro. O Botafogo está há menos tempo, mas já é um trabalho que vem sendo feito também há algum tempo, desde ainda da época do Luiz Castro. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: parou com esse negócio de demissão no caso de assumir a direção do Flamengo? E uma outra pergunta, e para ser de forma bem objetiva e clara, sim ou não: Felipe Luiz, você assumindo, Felipe Luiz é para continuar pelas palavras que você disse agora? Bom, vou começar pela primeira pergunta, tá? Todos os exemplos que você me deu aí, né, dos nossos co-irmãos, todos eles são profissionais. O regime é o profissionalismo. No Flamengo, nós vivemos do amadorismo, né? As últimas palavras são de amadores que prestam serviços e até vitoriosos, mas que o ciclo acabou. Na nossa gestão, vai ser só de profissional. Eu não quero nem Maurício Gomes de Matos, nem os vice-presidentes que eu sou obrigado a ter, porque é estatutário, enquanto não se reforma o estatuto, eu tenho que ter alguns vice-presidentes que eu vou diminuir o número, que vão acumular. Hoje são 19, então fica realmente uma verdadeira torre de Babel. Conosco isso não vai acontecer. Eu não quero vice-presidente de futebol estatutário, né, porque sou obrigado a ter um nome, em vestiário ou determinando, a não ser a metodologia, né, que isso tem que nascer, como, por exemplo, o DNA do Flamengo, DNA de ataque, um DNA que o time tem que ter a disponibilidade de marcação elevada, de raça e de vitórias. Então, isso você determina e você cobra. Agora, você não faz o dia a dia do amador tendo que intervir no vestiário, fazendo live dentro do vestiário. Isso é a prova do amadorismo. Em muitos campos aí, essa gestão nos trouxe, que eu fiz parte dela, muitas alegrias. Mas nesse campo, o futebol, nós devemos realmente muito pesar de ver como ele está sendo conduzido, né? E eu tenho que torcer muito para o Felipe Luiz. E é óbvio que ele vai falar por ele, né? E eu tenho muita admiração por ele. E por que não continuar com o Felipe se ele entregar o que a nação está esperando que ele entregue, né? Então vamos observar, e é muito cedo para que eu dê um sim ou não, né? Mas ele vai ser observado com muito carinho e com um torcedor aqui que quer ver o profissionalismo implementado, mas não posso perder também a alma de torcedor, porque o Flamengo ele é grande do jeito que é por causa da nação. E hoje a gente não pode ter a nação como cliente, temos que ter a nação como parceiros. E não é a falta de profissionalismo no futebol que tira o amor da nação. Você vê que a nação está presente. Ontem mesmo, um horário horrível, dizem, deu muito pouco. Então, hoje, o padrão do Flamengo é um padrão elevado até de torcedores no estádio. Nós temos que tratar esses torcedores de uma forma diferente que vem sendo tratada. Eu vou fazer um programa de sócio-torcedor com uma transparência absoluta em todas as minhas cashback, milhagem, minutagem, um programa de enquadrar a torcida numa condição de parceiro e não de cliente. E com isso o Flamengo vai ter objetivos muito maiores, inclusive nesse campo da torcida, né? E é isso, eu tenho um amor muito grande, respeito muito grande aos profissionais, e daí não vai ter a interferência nem do presidente no vestiário do Flamengo. Maurício, só para a gente finalizar, você assumindo o Flamengo, você já tem um nome para gerir o futebol do clube?
Sim, eu já tenho, mas ele está hoje em função de uma situação profissional. O meu plano de governo e plano de gestão eu já entreguei no pedido de inscrição da minha chapa, que foi na sexta-feira, e vocês vão ter a condição de ver que está totalmente profissional. Vazaram um dos nomes que eu gostaria de contar, mas não tem nada fechado, que também é uma profissional que é minha amiga, né, que eu admiro. E tem Qual é o aí nome, para quem não sabe? Helena Costa, né, que é da seleção portuguesa e teve vários... É scout, né? E ela vai ser convidada, mas ela tem hoje uma função, eu não sei se ela vai aceitar, mas ela ajudou no plano de governo, de plano de gestão para o futebol. Tem um grande amigo que em 2018 eu sugeri 2 nomes fortes de reconhecimento mundial. Infelizmente, na época, os dois, tanto o BAP como o Landim, optaram por um outro modelo de gestão, e eu respeito, né? Mas o meu modelo vai ser altamente profissional. Minha equipe trabalhou muito nesse plano de gestão, nesse plano de governo do futebol, e é com eles que eu pretendo desenvolver um programa totalmente profissional, respeitando os profissionais, sem interferência dos amadores. Eu só dei o nome da Helena porque, infelizmente, saiu de Portugal o vazamento dela, né? Na verdade, nem foi eu que dei, mas eu não tenho ainda nada, um profissional nenhum fechado. Eu só tenho a vontade de tê-los. Não é justo eu fazer oferta para nenhum profissional. Tenho outros que eu estou conversando também, que eu não vou nominá-los, porque eles estão já com atividades, com êxito nas suas condições, nos seus clubes. Então, eu vou respeitar sempre o profissional e tem que ser na condição até dos nomes desses profissionais renomados que estão nos ajudando e querem, evidentemente, ouvir uma proposta do Flamengo, e nós vamos fazê-los. Maravilha. Nós agradecemos, então, Maurício Gomes de Matos. Talvez numa outra oportunidade a pergunta sobre o estádio do Flamengo, mas fica para depois. Tá bom, Maurício? Muito obrigado pela atenção, hein? Eu agradeço, e é óbvio que eu sou a favor do estádio. Estou à disposição para quando vocês me convocarem. Obrigado. Um abraço a todos. Maurício. E o empadão vai ser providenciado. Fernanda, cadê o empadão, Fernanda? Pode deixar. Tá bom, Maurício Gomes. Um grande abraço. Obrigado. Abraço, Lula. Abraço, valeu. Aí, em relação ao Flamengo, voltando ao Flamengo, sinceramente, vocês acreditam que a única coisa que eu acho que vai acontecer, pela identificação e amizade do Felipe Luiz com os jogadores atuais, o time vai correr mais, vai se empenhar mais. Agora, esperar alguma coisa, eu não tenho esse otimismo todo, não. Mais pelo empenho dos jogadores do que por alguma mudança tática a respeito. Ou eu estou sendo muito duro? Não, você não está sendo... duro? Não está duro, não, mas o jogador, quando você gosta de uma pessoa, a tendência natural é que mesmo que você não tenha, ele não vá mudar muita coisa, mas só pelo carinho que você tem pela pessoa... O empenho aumenta? O empenho aumenta. Eu acho que você vai ter um outro tipo de comportamento dentro do campo. E eu vejo isso dentro do elenco do Flamengo. O Felipe Luiz é um cara muito querido. O Felipe Luiz sempre foi uma pessoa muito querida, não só com o próprio elenco. O elenco gosta muito dele, muito dele. O elenco gosta dele, os funcionários gostam dele, isso tudo pesa a favor. Mas os adversários não gostam dele. Mas aí é que tá. Mas a gente tem que olhar que o elenco do Flamengo não é um elenco qualquer. É um elenco de bons jogadores. Mas já tô começando a ver que o elenco já não é tudo isso. Quer dizer, antes de começar, era o melhor, o time titular. Eu vi até colegas de imprensa, muitos falam muita bobagem, dizendo o seguinte: o time principal do Flamengo é o melhor do Brasil e o segundo, os reservas do Flamengo, o segundo time, é o segundo melhor do Brasil. Isso é vestir muita camisa, gente. Eu acho... Bom, o vidro não é pinico, então a gente pode... Mas não é nem só flamenguista, não. A gente sabe como funciona isso, né? A verdade é essa. Fala, Fernanda, eu te cortei. Não, é só pra... Eu acho que o Felipe Luiz pode mudar alguma coisa ali no esquema, sim. Eu acho que...
ele pode dar uma arrumada, porque o Tite só tinha um modelo de jogo e o Tite, nas últimas entrevistas dele, deixou claro, inclusive, que o esquema de jogo dele era voltado para o Pedro. Então, ele não tinha plano B, o treinador, ele perde o Pedro. O Pedro é o Pelé, o Pedro resolveria tudo? Eu não sei se também, eu acho que dá muito Tite... peso a um ótimo centroavante, que um elenco estelar como o Flamengo não pode o Pedro ser o destaque da constelação, a estrela maior. Mas o Tite pensava assim, né? O Felipe Luiz teve uma coisa muito boa na carreira dele, que ele foi dirigido por treinadores que foram super treinadores. Que foram, ele conquistou títulos aonde passou. Ele foi dirigido no Chelsea pelo Mourinho e por outros treinadores que passaram por lá. Ele foi dirigido no Atlético de Madrid pelo Simeone, também, que é um treinador que já está lá há muito tempo. Além do que, ele jogou tantos anos na Europa e pegou a maneira de jogar de outros treinadores. Ele tem, sabe o quê? O caderninho com as anotações do Jorge Jesus. O pessoal fala isso. Ele anotava tudo, os treinamentos todos. O caderninho está aqui. Mas não é do Jorge Jesus, a tua não é. Imagina se ele abre o caderninho. Aquele português ficou uma semana no Botafogo. Aqui eu anoto. Não, Botafogo não, aqui no Vasco. Álvaro Pacheco. Esse é o caderninho do Álvaro Pacheco. Aqui eu anoto o Ricardo Mazella, Fernanda Pisotti, Duarte. O caderninho do Felipe Luiz não é assim não, Lula. É melhor do que esse? Eu não sei. Será que o momento de demissão do Tite foi oportuno, foi certo, foi correto? Foi, o Flamengo tá tentando salvar o ano. Porque não tinha clima, tá tentando salvar o ano dele. Você ouviu o Maracanã com 60 mil torcedores gritando e falando aquelas palavras absurdas, né? Eu acho isso também um grande absurdo. Você passa a atingir a figura, né, a pessoa, Tite, né, o ser humano. Isso no jogo anterior, porque ontem foram 26 mil pessoas, o pior público do Flamengo. Mas gritando do mesmo jeito, né? Palavrões. O cara o Filipão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Filipão estava sendo escorraçado pela torcida do Galo. O Filipão saiu fora, caiu, foi demitido. O Filipão agora está viajando o mundo, né? E o Tite vai acabar fazendo isso também. Você tem neto, você tem filho. Mas olha só, desculpe, esse discurso aí é furado. Não é furado. O cara já é rico, o cara já é milionário. Por que não fez antes? Tem que tomar porrada, tem que ser demitido, ser chamado de burro e em outras coisas. Mas para poder viajar pelo mundo, ele não precisava disso, cara. O que eu tô dizendo que o que eu tô colocando aqui a multa dele, que estava na hora dele sair porque o Maracanã em peso atingindo o cara com palavras obscenas, absurdas. Sempre foi assim. Por isso eu não entendo o seu puritanismo agora. Por isso que eu gosto na Europa. Eu não gosto disso, eu não entendeu? Por exemplo, metrô. No Brasil, você pega metrô no Rio de Janeiro, isso não é de agora. Tem senhoras, então vamos ver se é puritanismo. É mais ou menos a mesma coisa. Você entra com teu filho no metrô. Tem 3 caras lá falando os palavrões mais absurdos. Falta de educação. Mas um estádio de futebol é um coliseu. Desde que Roma lá fazia assim. Não, pelo amor de Deus. A sua comparação... Na Inglaterra fazem isso, na Premier League alguém atinge um técnico da forma como faz aqui no Brasil. Eu não estou falando que é certo. Eu só estou falando que isso acontece. É questão de cultura e de educação, como você falou. Então, mas nós estamos no terceiro mundo. Sempre foi assim. Eu sou contra. Ser agredido. É soberana. Sempre foi assim. O cara não quer ouvir, pelo amor de Deus. Mas uma coisa, não digo que isso é certo ou errado, mas sempre foi assim. Então o cara não pode dirigir um clube de massa. Torcedor soberano é chapado, é cheio de cachaça que ele chega lá no estádio. Não é todo mundo, mas a grande maioria. Fica todo mundo bebendo e aí chega lá, acha que é o super-herói. E resolve. É um divã de psicologia, cara. Não, na Europa, por exemplo, o treinador, quando a torcida acha que o treinador tem que ser demitido, eles tiram o lencinho branco e acenam com o lencinho branco pro treinador. Tá bom, tá legal. Diferente, aí vem vai morar na Europa, você. Vai morar na Europa. Vai morar na Europa. Vai botar lencinho branco, pô. Olha aqui. Eu moraria no interior de Minas, qualquer cidade do interior de Minas. Se tiver um joguinho, vai
Europa? Bota a cidade... Pra que eu vou Ponte morar na Nova. Europa? Em Ponte Nova, cidade Ponte Nova já é simpática. cidade grande, eu não quero saber de cidade Aí, grande. por exemplo, Ponte Novense contra a Eu quero equipe cidade- do Esportivo de cidade Ponte com Nova. 4 mil, A porrada 5 vai mil comer, vão habitantes xingar os no gigantes. máximo. Vai dar cartão, pelo amor de Deus. Tá já. acabando o tempo, tá hein? bom. Com licença. Tá acabando Tá bom. o Pelo tempo. amor de Deus, você... Adianta a pauta. Vamos falar de quem agora? Tá na hora já de... Não, vamos terminar esse bloco aí. Vamos terminar esse bloco depois dessa... Já que o isso é que- Marcela tá por isso é agitado, que o vamos Mano- falar do Fluminense. Por isso é que o Mano deu uma banana para um torcedor no Maracanã. Por que ele deu uma banana pro torcedor? Porque gaúcho não deixa pra depois, rapaz. Você fala que você é casado com uma gaúcha, você mas fala, gaúcho ela não manda deixa- na sua casa, você fica gaúcho quieto. não deixa pra depois. Os caras, entendeu? O gaúcho negócio- é o único brasileiro que decidiu ser brasileiro, porque quando houve lá um plebiscito, sei lá se era plebiscito, se queriam separar do Brasil para virar um país junto com o Uruguai, os gaúchos fizeram a opção Brasil. Então Mas foi eles se dividido. orgulham disso, né? Não, pelo amor de É. Deus. Se você fala em história, vamos para a Revolução de 32 em São Paulo, tem Eu não muita posso coisa discutir também. muito que você é professor universitário. Entendeu? Aí não dá. Não dá pra... Essa reunião de diretoria tá pegando fogo. Pensamentos díspares, diferentes. Já a gente volta com o senhor Luiz Carlos Silva, o puritano, o ponto de equilíbrio do programa Antônio Carlos Duarte. Lencinho branco. Com lencinho branco e toda a criatividade, inteligência e beleza de Fernanda Pisotti aqui no Nosso Futebol, na reunião da Diretoria Futebol Clube. Estamos de volta com a reunião da diretoria, pausa para o café e para a água. Estamos voltando com a segunda parte aqui no Nosso Futebol, com o Diretoria Futebol Clube. Primeiro tempo da reunião foi quente na diretoria e agora vai continuar mais quente ainda, porque vamos falar dos clubes do Rio de Janeiro e começando com uma boa notícia, né? Há quanto tempo um clube do Rio de Janeiro não subia para a segunda divisão, participando e bem com destaque da Série C? É uma evolução. Não é a queda, como o Antônio Carlos Duarte lembrou muito bem, a queda do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. O Flamengo nunca caiu, né? Mas poderia ter caído, né? Você lembra do caso da Portuguesa, mas isso é uma provocaçãozinha de leve. Olha aqui, o negócio é o seguinte, e o Volta Redonda saiu da terceira e subiu para a segunda divisão. E temos uma matéria especialíssima com muito carinho aqui no Diretoria Futebol Clube, em Dr. Antônio Carlos Duarte. Sem dúvida, Marcelo, eu acho que é um merecimento, né? Uma equipe que vem trabalhando muito bem já há algum tempo, há alguns anos, né? Vem trabalhando muito bem, diante das dificuldades que a gente sabe que os clubes de menor investimento têm. Não tem o investimento, por exemplo, que clubes como Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense têm. Mas, enfim, com todos os problemas, Volta Redonda conseguiu a sua classificação juntamente com o Remo, já estão garantidos na Série B do ano que vem, como você bem disse. Times não desceram da A para B, e sim subiram da C para B. Já tem até gente falando, quem sabe o Volta Redonda não pode ser o novo Fortaleza, que começou lá embaixo, vindo da C, e hoje o Fortaleza está aí lutando diretamente... Veio da D, não foi da D? Acho que veio até da D, mas está lutando pelo título de campeão brasileiro. Então a gente quer dar os parabéns aqui, o Zada, ex-jogador de futebol, passou por Vasco e outros tantos clubes, logicamente pelo Volta Redonda, hoje é diretor na equipe do Volta Redonda. Evidentemente que a Cidade do Aço, curtindo muito essa classificação para a Série B, né, Zada? Feriado na cidade. Primeiro, agradeço aí pelo convite, um abraço a todos aí da diretoria, né, que é um programa que fala aí um pouco de futebol, de uma maneira geral. A gente fica muito feliz de ter essa possibilidade de estar conversando com vocês. Sem dúvida nenhuma, estamos num momento de êxtase total, de muita, acima de tudo, de muita gratidão, né, por tudo aquilo que a gente passou todos os anos. Eu, particularmente, estou no Volta Redonda desde 2014, né, com essa gestão. E é muito complicado fazer futebol sem recurso, né? Futebol é muito caro, né? E se comparou aí com os principais times do estado, mas a gente disputa competições com os principais times dos estados do Brasil inteiro, né? Por exemplo, ontem o Remo deu 50 mil pessoas no estádio, né? Então a nossa briga ela é muito desigual. O nosso time é o 13º ou 14º orçamento da Série C. Parte financeira, ela influencia muito. Então, a outra parte que tem como a gente igualar é através do trabalho, com seriedade, né, fazendo boas escolhas, pagando em dia. A gente tem algumas premissas aqui que é feita da nossa gestão, que a gente
A gente preza muito por isso, né? E desde quando nós iniciamos, a gente colocou em 3 pilares, que é ter bons campos para treinar, ter alimentação e pagar em dia. Se a gente fizer isso, a gente está lá na frente de pelo menos aí 80% das equipes, né? Isso falando de 2014. Hoje, a pirâmide está começando a querer se inverter, porque o futebol, você pagar em dia é mais do que obrigação, né? E isso estava invertido, né? Quem pagava em dia parecia que estava fazendo alguma coisa extra de outro mundo. Enfim, a gente tem uma gestão muito sólida, muito tranquila, e a gente está aí nos últimos anos batendo na trave, literalmente. No último ano, então, nós precisávamos ganhar. Pouco foi falado sobre isso, a gente entende, mas ano passado a gente bateu na trave, né? Literalmente, precisava ganhar de 2-0 e ganhamos de 1-0, uma bola bate na trave, corre por trás do goleiro e não entra. E a gente, esse ano, conseguimos nos classificar aí para uma Série B que nos coloca aí dentro de um patamar muito, muito interessante. Estamos dentro das principais equipes, 40 principais equipes do Brasil, e isso aí é fruto de muito trabalho e dedicação de uma gestão aí muito comprometida com isso. Zada, deixa eu fazer uma pergunta para você, é um prazer em revê-lo. Cara, Prazer é o seguinte, meu. eu vou aproveitar a sua resposta, não vou falar ainda da campanha sensacional desse ano, mas você falava em dinheiro, do pilar, essas coisas todas. E você subindo, né, mais uma escada, você saiu da C para B, o orçamento da B para se manter na B, irmão, é muito maior. O custo vai ser muito mais elevado. Vocês já começaram a pensar nisso para não ficar um ioiô, subir e descer? Sim, exatamente. Mas, prazer é meu, bom te rever aí, prazer. A gente já está, claro que tudo é planejamento. Nós ainda, desde o ano passado, quando nós batemos na trave, a gente já tinha mapeado e prospectado o que a gente vai fazer numa Série B. Né? A gente hoje, se Deus quiser, como nós já estamos numa Série B, foi sacramentada ontem, a gente vai ter que ter um crescimento. Tem aquela dor do crescimento, né, natural de um clube que sai de uma divisão. Quer dizer, nós chegamos aqui, o clube estava sem divisão. A gente começou a se classificar para jogar uma Série D. E nós estamos há 8 anos jogando a Série C e estruturando o clube é um clube que é um clube formador, é um clube que tem cerca de 50 atletas espalhados de norte a sul do país em relação a jogadores em clubes do Bahia ao Grêmio, tem atletas do Volta Redonda, e a gente está buscando estruturar cada vez mais o clube e ficar entre as principais equipes no ano que vem. Ela é essencial para nós. Então, assim, é isso. Nós vamos buscar primeiro estruturar o clube fisicamente também, porque o clube tem que crescer. E aí a nossa ideia é buscar montar um centro de treinamento, qualificar, trazer mais profissionais. Isso tudo é uma dor natural do crescimento, que é um crescimento que nós já estamos trabalhando nisso. Mas nós vamos ter uma responsabilidade muito grande, nós vamos ser mais visados, até mesmo para jogar o campeonato estadual. Todo mundo vai querer jogar muito mais contra o Volta Redonda, porque é uma equipe que está representando, que vai estar jogando um campeonato estadual com uma outra responsabilidade. E a gente também não quer fazer essa gangorra que nós temos esses exemplos. Nós vimos equipes que jogaram a Série C com a gente, chegaram até na Série A e hoje estão sem divisão, não estão nem na Série D. Então, isso tudo a gente tem que pegar como exemplo. A gente observa muito isso. É muito importante a gente entender que nós estamos chegando, né, para uma Série B, e aí nós temos uma responsabilidade que primeiro é se manter ali. Claro que o torcedor se empolga, daqui a pouco vamos jogar uma Série A. Nós, mais do que ninguém, queremos estar lá. Mas vamos um passinho de cada vez, vamos estruturar. O clube é um clube de um porte intermediário que está se estabelecendo no cenário nacional, mas tem muita coisa ainda para crescer e para estruturar o clube. Próxima pergunta eu vou passar para Fernanda Pisotti, só ressaltando aqui que Zada está sendo entrevistado, né? Ele que é da diretoria... O diretor executivo, para não ser executado. Do Volta Redonda, com o nosso... eu chamo de presidente, não, o Horta, que eu chamo carinhosamente de Pezinho. Mas você está sendo entrevistado pelo Diretoria Futebol Clube, dentro do canal Nosso Futebol,
que transmite a Série C e praticamente transmitiu todos os jogos do Volta Redonda, transmitiu todos, e vai ter mais, que tem a última rodada para definir mais 2 clubes que vão subir para a Série B. Fernanda Pisotti, a tua pergunta, por favor. Primeiro eu queria dar parabéns para o Zada, né? Mais um time do Rio. Obrigado. Aí na Série B, enfim, e com todo esse trabalho que foi feito, vem sendo feito ao longo desses anos todos. Queria saber se vocês já estão pensando em alguns nomes para essa disputa da Série B, né? Que é muito acirrada também. Se vocês já têm alguns nomes em mente para poder reforçar a equipe. Obrigado, prazer falar com você, Fernanda. Sem dúvida nenhuma, nós aqui dentro do clube a gente faz uma análise permanente, né? Através até dos jogos, né? Todos os adversários, a gente tem aí um banco de dados com muitos atletas, que são atletas que tem muitos atletas que a gente já observa há algum tempo, que às vezes a gente não tinha nem condições financeiras de trazê-los, mas são atletas que nós temos mapeados muito. Hoje o Volta Redonda entra para um cenário de Série B e também vai ter muita gente que quer vir jogar no Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e jogar numa Série B. Eu acho que essa busca e essa observação de grandes atletas, ela é total, e a gente está o tempo todo buscando isso, né? Qualificar o nosso grupo em todas as oportunidades e em todo o âmbito nacional, né? Até internacional, né? A gente tem muita oferta de jogadores estrangeiros, muitos sul-americanos, e a gente com certeza vai montar uma equipe aí, vamos já começando já a ver já para montar uma equipe muito competitiva para o próximo ano. Osada, já agradecendo você, vou fazer uma última pergunta que eu acredito até ser pertinente e curiosidade também. E você fazendo um belo trabalho à frente do Volta Redonda. A equipe, ninguém trabalha sozinho, é uma equipe, né? Ninguém trabalha sozinho. Quanto era a folha para a Série C e qual a previsão de folha de pagamento para a Série B? Então, esse ano foi um ano foi um ano de maior investimento do clube nos últimos anos em relação à folha salarial. Mas ela é 1/3 de todos os nossos concorrentes. Hoje a nossa folha chegou perto de entre 400 e 450 mil. E aí eu te falo de uma forma geral, né? São atletas, tem um pouco mais, talvez chegue a $500 mil com toda a comissão técnica. Então, assim, e ela é muito baixa em relação às principais equipes que estão disputando a Série C. Nós temos equipes com 1.300.000, 1,5 milhão, e isso faz muita diferença. Eu acredito que a proporção de aumento para uma Série B, ela deve aumentar aí cerca de, talvez em 60%, 70% desse valor. Nós não vamos fazer loucuras, porque não é o perfil do clube fazer qualquer tipo de loucura. Nós somos muito pé no chão em relação a isso. Como eu te falei, nós temos algumas vertentes e alguns princípios dentro do clube e que nós vamos mantê-los. Claro que nós vamos ter que investir um pouco mais, isso é normal para qualificar o elenco, mas nós também temos aqui algumas situações que realmente ela também não pode ir além. A gente não pode colocar em risco toda uma estrutura para tentar fazer uma loucura de trazer para cá e trazer jogadores para ganhar uma coisa que a gente nunca pagou aqui. Então a gente tem muito pé no chão. Acho que acho que é uma das... Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho. Tem que fazer loucura e colocar o clube em risco, né? Então, porque a gente tem muita responsabilidade. Zada, um abraço carinhoso, falar parabéns, é redundância, com uma folha de 400 pratas por mês, chegar entre os 4 principais, subir de categoria, com equilíbrio, né? Com o pé no chão, eu acho que é uma coisa sensacional. Então, toda a sorte do mundo, que realmente esse trabalho sério, decente, honesto continue, para que o Volta Redonda se firme cada vez mais, porque o Volta Redonda representa o interior do estado, que foi o Americano uma época, né? Através do Caixa d'Água, e nós não tínhamos um interior forte. E o Volta Redonda está resgatando esse interior forte, já com o clube do Rio de Janeiro em evolução, saindo da C para B, não caindo da A para B. Fantástico, extraordinário. Um abraço, amigo. Saudações. Obrigado, gente. É um prazer rever vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Agradecer também aí ao nosso futebol, que realmente foi bem falado, acompanha, dá visão.
A gente fica aí joga uma competição que não tem tanta visibilidade, mas o nosso futebol entendeu e acho que mandaram muito bem nessa transmissão. E o resultado foi ótimo, viu? Um carinho muito, muito, muito interessante. A gente se sente muito, muito prestigiado pelo canal. Então, estende isso aí também a todos que organizam, a todos os envolvidos. E parabéns pelo programa de vocês. Obrigado, irmão. Forte abraço. Ó, Zada. Obrigado, Zada. O Zada jogou no seu Vasco. Eu tive o prazer de cobrir o Vasco quando ele era jogador do Você Vasco. esculhambava muito o Zada, não? Não, porque o Zada sempre foi um jogador muito, muito consciente, né? Era muito estudioso já naquela época. Aliás, existem jogadores que você nota quando eles dão para ser, por exemplo, um diretor, vir a ser um diretor, vir a ser um treinador, são estudiosos no assunto que envolve aquilo que eles praticam, no caso do futebol. O Fernando Diniz, por exemplo, era um desses, que eu olhava e falava assim, cara, enquanto os outros jogadores, às vezes quando viajava com o Fluminense, os outros jogadores ficavam lá nos celulares e naqueles joguinhos eletrônicos de computador, o Fernando Diniz ficava lendo livro de futebol, lia, e eu notava, eu falava ali, esse cara vai ser um bom treinador. É verdade, até tem um confronto interessante, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense contra o Cruzeiro do Fernando Diniz agora. Vai ser um encontro interessante, até porque o Fluminense está uma draga. Jogadores descompromissados, jogadores que não se empenham. A impressão que eu tenho é essa. Um time que perde para o último colocado da competição... Perdeu 6 pontos para ele, né? 6 pontos, quer dizer, alguma coisa está errada. A impressão que eu tenho também é que o Mano Menezes não criou uma identificação com o Fluminense pela postura dele nas entrevistas coletivas. A impressão que eu tenho é ganhou, perdeu, vida que segue. A impressão que eu tenho pode ser diferente. E os jogadores, tirando o Fábio no jogo de ontem, brincadeira, cara. O Fluminense é uma coisa desagradável. Ou meu coração está falando mais alto? O que vocês acham? Não está falando mais alto, não. Realmente está delicada a situação. O que você está falando do Mano é que teve um torcedor, a torcida do Atlético... Olha só, gente, a torcida do Atlético Goianiense gritando segunda divisão pro Fluminense ontem. E aí o Mano vira pra torcida e fala, eu e vocês abraçados. Tipo, tamo junto. Não faz sentido um treinador de um clube grande, né? Como o Fluminense. Atual campeão da América. Pois é, fazer esse tipo de comentário, dar esse tipo de resposta. Essa provocação, inclusive, né? Para torcedor. Outro dia era banana, agora é isso. Muito me espanta também a diretoria do Fluminense não se manifestar. Não, e ontem teve uma cena que eu achei... teve uma cena... Não sei se o Fluminense já estava perdendo ou se ainda não estava perdendo. Mas teve uma cena que a imagem focalizou o Mano, e o Mano com uma cara, aquela assim, como já está tudo entregue. Mostrando assim um desânimo completo na história. Então ali, o treinador, quando mostra esse tipo de referência para os seus jogadores, olhando para o banco de reservas, não vai dar certo. Fala, Lulinha, você hoje é um passador de pano. É uma briga aqui, agora estamos falando de Fluminense, né? Sim. Eu analisando, eu não sou comentarista, eu gosto de frisar isso aqui, eu sou narrador. Uma conversa de diretoria. Eu vejo, por exemplo, Samuel Xavier, tá jogando nada, tá muito mal. O meio-campo do Fluminense, quem? Você ali tira o Martinelli. Que tira e não coloca mais, né? Não. Tira e não coloca mais. Mas é um jogador que tem qualidade. Lateral esquerda, enfim, o Mano caiu ali porque ele é um técnico de renome, é um cara que tem títulos importantes. Sim. E a diretoria do Fluminense apostou nele, Mano Menezes. Mas não tá dando certo. Mas o Mano geralmente começa muito bem e depois vai dando uma caída. O pessoal do Rio Grande do Sul diz muito que o Filipão também e o Mano também, eles são técnicos que gostam de jogar mais atrás, retrancado, aquele tipo de jogo para garantir, fez 1-0, puxa o time para trás, né? Para segurar 1-0, né? Então, o maior exemplo foi lá em Minas, né? O Fluminense entrou em campo para quê? Tomou 2-0. E foi eliminado. Eu acho que tem problema, tem coisa ali, tem problema, na minha opinião, tem problema de vestiário, tem problema de fraqueza de diretoria, que não, como a Fernanda falou, não se mostra, não mostra caro, o presidente some,
Sabe, tem muita coisa. Acho que tem problema de vestiário. O presidente seríssimo. some como, Mazela? Ele tá lá, ele tá lá no Fluminense, você vai lá, ele tá lá. Você quer dizer que ele some o quê? Que ele tá se omitindo, é isso? Claro, há muito tempo. Olha só, não concordo, o Vasco não. está se Discordo. sentindo prejudicado, o presidente Pedrinho vai lá e bota a cara. O cara do Vasco, quando reclamou da arbitragem, o CEO, foi lá e meteu a cara. Quando o Grêmio perde, o cara vai lá e mete a cara. O Flamengo vai... Não, hoje quem vai dar declaração sou eu. E não é feio. O Fluminense não tem. O Fluminense não tem nada disso. O Fluminense não tem. Não tem. É um time mal montado, mal comprado de investimento, de planejamento, usando a palavra usada. Tá feia a coisa, cara. Eu acho que o Fluminense tem... Desculpa te interromper. Ele demorou muito tem tempo... Tem que interromper mesmo, senão ele não para de falar. Não, o Fluminense teve a conquista da Libertadores, teve que dar férias de 30 dias para os jogadores. Planejamento horroroso. Demoraram a voltar e acho que era o Fernando Diniz na época, a diretoria entendia que o Fernando Diniz ia conseguir dar sequência ao trabalho com aquela galera que foi campeã da Libertadores, e isso não aconteceu. Não. E eles demoraram o problema do Fluminense a contratar, eles demoraram a se mexer, O problema do Fluminense é que ele contratou muitos jogadores que já são, na minha opinião, desculpe o termo, mas já são um pouco passados. Keno é um. Entendeu? Já são passados, achando que esses caras, com o nome que eles tinham, poderiam resolver a situação, e não é assim que a banda toca. O Fluminense entrou em campo com 8 jogadores acima de 30 anos. Não vai, o futebol Por que ele ontem tirou o Cauê Elias e botou o Cano de titular, se o Cano não vem de um tempão parado? E dois jogos que ele entrou foi mal. O Cano parece que tá no outro mundo. Você olha pra ele, parece que ele tá viajando. O único que salva no Fluminense é o Arias. Mas o Arias ontem se escondeu, hein? E no jogo e no jogo com o Atlético também. Se escondeu. Agora, porque foi feito um acordo e não foi cumprido, segundo ele tá bolado, o lance da bola, saiu ou não saiu, é minha opinião, convenhamos, né? É um absurdo você validar um lance daquele. A bola saiu toda, né? Ficou aqui, ó, uma pontinha dela, quase que a sombra da bola na risca. A bola saiu. Regulamento, que tinha que anular o gol. Mas o árbitro anulou. Mas aí tá na lei, não tem jeito. Que lei. A gente fez, para isso não tem lei, coisa ontem, nenhuma. Na mesma hora que aconteceu o lance, eu fiz o contato com o Daniel Pomeroy, que já participou aqui com a gente, e ele disse, Duarte, não, a bola tá certíssimo, o árbitro em dar o gol. Futebol tem umas coisas absurdas. Por exemplo, o cara cobra um escanteio, a bola, aquela jogada aérea, aí a bola faz assim uma barriguinha. Uma parábola, como diria antigamente. Aí ela faz uma curva e os caras no olhômetro, não, a bola saiu. Como é que sabe que a bola saiu? Às vezes dá pra você ver que ela faz uma curva exagerada e depois volta pro campo. Mas aí saiu a bola. Então, sabe... Ou o Fluminense, ou o time do Fluminense muda a atitude... Ou vai pra segunda, tem que mudar a atitude. E o seu Mano Menezes, que continua à frente, pelo menos até agora, que a gente não caiu. Não, o Fluminense não cai, não. Esse papo não cai, só não. Se mudar a atitude e o Mano Menezes tiver peito, coragem de afastar quem tem que afastar. Como o Luiz Carlos falou, Samuel Xavier é uma vergonha. Aquele Antônio Carlos não poderia ser contratado. O Thiago Santos só joga alguma coisa quando tá com o Thiago Silva. Esse Diogo Barbosa é uma coisa impressionante de ruim, né? O Bernal começou bem, depois entrou em decadência. Ontem, nossa. Ontem foi um desastre. O Martinelli, quando tem que atacar, teve um lance, rapidamente, sem querer me alongar, que ele tinha um espaço grande pra frente pra atacar pela ponta esquerda, ele ficou olhando pra trás. Ele tá tão enraizado em 50 passes que ele dá, 48 são pra trás, 2 pro lado, não dá nem um pra frente, ele não sabe atacar. E tem qualidade técnica, isso eu concordo com os caras, mas não sabe, né? O Ganso se esconde, se omite o jogo todo. O Cano fora de forma, o Keno era para ser expulso e o Arias se esconde. Com essa análise, que eu acho que eu não estou tão errado assim, o que pode esperar do Fluminense? É só mudança de atitude e coragem do treinador. Lembrando que... E a arbitragem, realmente tem a desculpa, e a arbitragem, como sempre, prejudicando o Fluminense. Lembrando que teremos no meio da semana agora, né, quarta-feira, já os 2 jogos da Copa do Brasil, né? Não é isso? Sim. O Vasco vai a Minas
E o Flamengo no Maracanã recebe recebe o Corinthians. O Botafogo, antes de falar na Copa do Brasil, para fechar, vocês já estão perdendo gás, o Botafogo, não? Não, aqui não tá perdendo gás, não. Mas olha, mas o Palmeiras está ali, hein? Tá bom, mas para mim, a gente nota claramente que o pensamento é completamente diferente em relação a 2020 e 2021. Não, isso eu concordo também, mas o Palmeiras é um adversário. Agora, o Palmeiras tem time. Tá ali na bola do Botafogo. Você não pode deixar o artilheiro Igor Jesus no banco ou colocar o Tiquinho para começar o jogo. Aí, para mim, é um erro. Sim, mas o que é que ele fez? Ele tem que administrar ali também, porque o time vinha de um cansaço. Cansaço psicológico. Pelo amor de Deus. Mas aí colocou o cara pra jogar. É o único carioca na semifinal da Libertadores. Palmas para o Botafogo. Dois já dançaram. Aprovado por Cara, obrigado. Obrigada, sim. Obrigado, maestro. Obrigado, maestro. O Jorginho Brinquinho. Não, eu ia ficar sozinha. Obrigado. Bom, quarta-feira, já que hoje estamos na segundona-feira, quarta-feira, esse jogo Flamengo e Corinthians é interessante, porque o Corinthians está na zona de rebaixamento, perdeu, o São Paulo foi superior no jogo de ontem, mas é um jogo que o Flamengo tem que tomar cuidado, ou não. Que o Corinthians, mesmo na zona de rebaixamento, algumas contratações funcionaram, melhorou o rendimento. Você acha que vai fazer frente? Alguém acha que vai fazer frente pro Flamengo no Maracanã na quarta-feira? Eu acho que o Flamengo na quarta vai entrar mordido, vai entrar para dentro do Corinthians. Agora, resta saber se vai conseguir ir para dentro e concretizar as oportunidades. Resta saber se vai chutar gol, né? Porque então, ninguém chuta gol, dentro. Né? Fez escola com o Fluminense. Cara, Corinthians é outro time hoje, né? Melhorou. O Corinthians hoje. Mesmo ontem jogando com 9 jogadores. Jogou no determinado momento. Quem foi expulso foi o Fagner e o segundo. O número 5. O Fagner é um jogador extremamente desleal. Eu falo isso desde o tempo do Vasco. Ele Todo é ruim. jogo, né? Ele é ruim. Todo jogo ele. Ele é ruim. O jogador. Eu vou falar uma coisa forte. Ele é mau. Ele é mau. Ele vai pra machucar. Cara. Existem 2 jogadores com esse perfil no futebol brasileiro que eu conheço. Fagner e o outro joga no seu time. Qual? Felipe Melo? Felipe. Eu acho que o Felipe Melo tem mais fama, que também não é. Não. Já bateu muito. Hoje ele tá. Tudo que acontece é culpa dele, mas pode ser também, pode ser. Eu acho que ele já adquiriu fama. Agora, ele tá calado, deve ficar tomando. Agora o Vasco contra o Atlético Mineiro. Aliás, o Marçal do Botafogo é extremamente desleal também, antes que eu me esqueça. Extremamente desleal. E aquela cabeçada no cara do Fluminense, para euzinho aqui, não foi totalmente involuntária, não. Ontem o Rafinha mandou uma colocada no Marçal. Mandou uma colocada. Os títulos falam por isso, né? Porque eu acho que o Marçal andou dizendo que o Rafinha ficou muito lá no banco de reservas, que ele levou cartão no jogo com o Botafogo, lá da Libertadores, e o Marçal andou falando umas coisas. Que o Rafinha teria prejudicado o time ao invés Aí de o Rafinha ajudar. falou, o currículo fala por si só, o meu em relação ao do Marçal. Realmente. E cala a boca, né? Não pode falar nada. Rafinha tem muito mais título. Né? Mas o Vasco ganha lá? Eu acho que o Atlético tá focado na Libertadores. Copa do Brasil, se der, deu. Então o Vasco tem chances, pode passar pelo Galo. Eu acho também. Gente, olha só. Reunião de diretoria, eu vou decretar o fim da reunião de diretoria hoje. Já falamos muito, falamos de todos. Tinha até uma matéria, rapidinho, solta aí, tá pronta ou não? Acho que sim, dá pra ir tempo? Rapidinho? Dá rapidinho. Então vamos ver, é que o Filipão teve um encontro lá com o Cristiano Ronaldo e com outros jogadores brasileiros que jogam no Al Nassr. E a gente vai ver o áudio, né, do Filipão, falando exatamente desse encontro lá com o pessoal do Al Nassr, com o Cristiano Ronaldo e com os jogadores brasileiros que lá atuam. Foi espetacular fiquei muito contente porque pude encontrar com o Bento, que foi meu jogador e que teve comigo o início praticamente da sua titularidade lá no Atlético Paranaense. Depois falamos bastante com o Talisca, com o Otávio, conversamos com o Ângelo. Então ali foi muito boa a conversa, mas a conversa principal e o fator principal da minha felicidade com esses jogadores é que eles todos expressaram o sentimento de que estão felizes, estão jogando na Arábia Saudita, num clube altamente organizado, trabalhando eu vi lá o trabalho na academia muito bem feito, uma academia muito boa, então, e eles estão felizes.
Esse. Filipão, felicidade com do jogador felicidade, a gente encerra a reunião da diretoria Futebol Clube. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma bela tô feliz matéria, também. você tá aprovado, vai ter aumento. Abraço. Luiz Carlos Silva, Valeu. vamos em frente. Vamos Você, em frente. Fernandinha, a gente podia sortear agora toda semana um empadão para um Que telespectador. isso, gente? De camarão ou de frango? Camarão, claro, camarão. O camarão é aquele grandão ou pequenininho? Grandão. Garoto! Beleza. O melhor não é pouco empadão. camarão, não, tá? Não é sabor de camarão, não. Tem camarão. Então já está, fechei com você. Atenção, atenção. O melhor camarão, o melhor empadão do Brasil é da Fernanda Pisotti. Camarão ou frango? Você escolhe. Brincadeira, gente. Em Alto Astral terminando, na expectativa de bons rendimentos para os clubes do Rio de Janeiro no meio de semana. Não é isso? Que vença Fluminense, que vença Flamengo, que vença Vasco. O Botafogo não joga. Não. Folga. E que o Botafogo vença quando voltar a jogar. É isso aí? Luiz Carlos Silva. Abraço. Valeu. Antônio Até Carlos segunda. Duarte. Abraço, até a próxima. Fernanda Pisotti. Até semana que vem. Segunda que vem, mais uma reunião de diretoria aqui no Nosso Futebol, o canal da Paixão Nacional.